O título da minha palestra é Psicoterapia Cognitivo-Comportamental, Princípios Fundamentais e Aplicações Clínicas. O roteiro que eu preparei para a gente. Inicialmente, eu vou falar de forma bem breve sobre as gerações ou ondas de terapias cognitivo-comportamentais. O foco da nossa palestra vai ser a terapia cognitiva do Aaron Beck, que é o principal nome da TCC, o principal expoente. Vou falar dos princípios fundamentais e algumas aplicações clínicas para vocês terem uma ideia de quais os transtornos e áreas em que a gente pode utilizar a terapia cognitivo-comportamental. Antes da gente partir para a terapia mais beckiana, chamada também de mais tradicional, é importante que vocês, para quem nunca teve contato com a TCC, terapia cognitivo-comportamental, é importante que vocês saibam que dentro desse termo guarda-chuva, psicoterapias cognitivo-comportamentais, na verdade existem várias abordagens, cognitivistas, comportamentais. Aqui são apenas algumas delas, tá? TREC, ACT, DBT, terapia focada na compaixão, terapia metacognitiva, terapia processual, que é de um brasileiro, o professor Erismar, terapia do esquema, analítico funcional, e a terapia cognitiva, que foi o nome originário da terapia formulada pelo Aaron Beck. Existem outras, mas talvez essas aqui sejam algumas das mais conhecidas. Essas terapias aqui, elas fazem das 3 ondas de psicoterapias cognitivas e comportamentais. Nem todos concordam com essa terminologia, mas é importante que vocês saibam também, né, em que pé anda a terapia cognitiva. A primeira onda, gente, é considerada basicamente o behaviorismo. Os princípios do behaviorismo começaram lá com Pavlov, depois o Watson foi um precursor, a gente teve pessoas muito importantes como Skinner, Volpe na África do Sul. Então, essa terapia mais behaviorista, né, com uma ênfase contextual, com uma ênfase no ambiente, é dita a primeira onda de terapias cognitivo-comportamentais. Dentro da segunda onda, a gente tem as terapias cognitivas com o viés mais racionalista. E aqui vai ser o nosso foco hoje, né? Aqui está enquadrado o Aaron Beck. Essa forma de terapia, essas terapias de segunda onda, elas têm um foco mais na mediação cognitiva, diferente do que a gente tinha no behaviorismo. A coisa foi andando mais um pouco e hoje a gente está na terceira onda de terapias cognitivas, também chamada de terapias contextuais. Aqui a gente inclui ACT, DBT, por exemplo, e aqui, além do foco mais comportamental e cognitivo, a gente tem um foco também contextual. Essas terapias valorizam outras coisas além da cognição, por exemplo. O foco também não é tanto mudar o conteúdo cognitivo, mas aprender, que o paciente aprenda como lidar com esse conteúdo cognitivo. E aí inclui uma série de técnicas, incluindo mindfulness. É importante que vocês saibam também que não necessariamente uma onda é melhor do que a outra, né? Tanto é que alguns autores criticam um pouco essa terminologia. E é também importante o conhecimento de que existe uma certa mescla. Para vocês terem uma ideia, o novo livro da Judith Beck fala bastante de valores, né, de aspirações, que é um aspecto da ACT, terapia de aceitação e compromisso. Então, essa divisão entre primeira, segunda e terceira onda não é tão estanque como algumas pessoas podem pensar. Então, aqui é basicamente para vocês entenderem a amplitude das terapias cognitivo-comportamentais. O nosso foco hoje vai ser a terapia formulada pelo Aaron Beck, porque ele é o principal expoente das terapias cognitivo-comportamentais. Essa aqui é uma foto do Aaron Beck. Ele morreu o ano passado, com 100 anos, e teve uma vida bastante produtiva, deixando no último ano de vida dele, um livro bastante interessante chamado Terapia Cognitiva de Recuperação. O nosso foco hoje vai ser a terapia dele, porque ele foi um dos principais precursores da terapia cognitiva mais racionalista, junto com Albert Ellis, e hoje, sem dúvida alguma, a terapia formulada por ele ainda é a grande força quando a gente se fala de terapias cognitivas e comportamentais.
Então, em resumo, terapia cognitivo-comportamental é um termo bastante amplo, envolve várias formas de terapias que contêm pontos em comum, algumas divergências epistemológicas e teóricas, técnicas e alguns pontos, mas por falta de tempo a gente vai focar exclusivamente na terapia cognitiva do Aaron Beck. Bom, a breve história da terapia dele. O Beck originalmente era um psiquiatra com formação psicanalítica. E ele sempre teve um viés na ciência, sempre foi um cientista. E sempre se interessou também por depressão. Então, ele resolveu avaliar um pressuposto psicanalítico sobre a depressão. Uma ideia, a psicanálise tinha uma ideia, pelo menos na época, de que a depressão era uma espécie de hostilidade retrorepetida, reprimida, uma espécie de raiva contra si mesmo. Então, Beck foi tentar investigar esse tipo de conteúdo nos sonhos, já que o inconsciente, os sonhos é uma forma, né, teoricamente, seria uma forma de acesso ao inconsciente. Ele foi verificar se o conteúdo dos sonhos tinha essa hostilidade retrofletida. E ele não identificou isso no conteúdo dos sonhos. Né? Quando o paciente relatava os sonhos para o Beck, o que eles relatavam basicamente eram conteúdos conscientes, os mesmos conteúdos que os pacientes relatavam durante a terapia, durante uma intervenção normal, era aquilo que eles sonhavam, ou seja, conteúdos depressiogênicos, né? Uma visão negativa sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, conteúdos cognitivos do tipo sou um fracassado, ninguém se importa comigo, eu não consigo fazer nada, o futuro vai ser terrível, não há jeito para nada, eu não dou conta da vida. Então, esses conteúdos cognitivos eram os conteúdos dos sonhos. Então, Beck pensou, tá, mas será mesmo que são conteúdos inconscientes que estão na etiologia e na manutenção da depressão, ou são conteúdos conscientes, mais cognitivos? Ele chegou à conclusão de que, na verdade, são os conteúdos mais conscientes e não inconscientes que estão impregnados na depressão. E aí começou a ideia principal da terapia cognitiva, né? A ênfase na mediação cognitiva. No livro de 2022, na terceira edição, a Judith Beck, filha do Aaron Beck, que tem vários livros de divulgação, sintetiza bastante a terapia cognitiva nessa frase aqui, ó, a síntese do modelo cognitivo. Em poucas palavras, o modelo cognitivo propõe que um pensamento disfuncional, pensamento esse que tem uma influência sobre o humor e comportamento, é comum a todos os transtornos psicológicos. Ela está dizendo que aqui, não importa qual transtorno psicológico que você tenha, qual tipo de problema interpessoal, sempre há conteúdos cognitivos que influenciam a interpretação das coisas que você faz, das coisas que acontecem, e essa interpretação também vai influenciar negativamente no teu humor e no teu comportamento. Não são as coisas em si que provocam emoções e comportamentos, mas a interpretação que você faz dessas coisas. Quando as pessoas aprendem a avaliar seu conteúdo de forma mais realista e adaptativa, elas experimentam um decréscimo na emoção negativa e no comportamento mal adaptativo. O foco da terapia mais beckiana é esse: ajudar o paciente a identificar o seu pensamento disfuncional e, com várias técnicas, ajudá-lo a identificar, a construir uma visão mais realista das coisas, o modo mais adaptativo de interpretação. Portanto, a mudança emocional e comportamental é resultado no modelo cognitivo, inicialmente da mudança cognitiva. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, o Beck cunhou lá atrás o conceito de especificidade de conteúdo. O que isso quer dizer? Basicamente, cada transtorno mental apresenta pensamentos que são típicos daquele transtorno mental. Isso é bem importante, muitas vezes, para a gente identificar, fazer um diagnóstico. Dependendo do tipo de coisas que o paciente traz para a gente, já dá para prestar atenção nessa especificidade de conteúdo
e identificar um possível transtorno mental. Vamos só alguns exemplos aqui para ficar um pouquinho mais claro. Na depressão, por exemplo, o paciente sempre vai ter conteúdos negativos, ele vai ter uma visão negativa de si mesmo, uma visão negativa do mundo, uma visão negativa do futuro, sempre com esse viés mais pessimista quando o paciente está depressivo. Quando você está atendendo o paciente com ansiedade, uma ansiedade disfuncional, normalmente esse indivíduo vê a si mesmo como incapaz de resolver problemas. A crença, normalmente, de pacientes ansiosos, crenças sobre si mesmo, são crenças de que ele é frágil, de que ele não dá conta, de que ele não consegue resolver problemas. E ainda ele pensa que o futuro é algo incerto. Então, esses pensamentos é que acentuam cada vez mais a ansiedade. Já nos transtornos alimentares, a gente tem como especificidade de conteúdo, né, conteúdos específicos, pensamentos relacionados à distorção da forma e do peso do corpo. A anorexia, por exemplo, é o mais fácil de vocês identificarem, né? A pessoa sempre acha que está com peso acima do que realmente ela está. Na paranoia, uma desconfiança exagerada em relação a tudo, basicamente, se for um transtorno. E na bipolaridade, né, quando a pessoa está numa fase de hipomania ou mania, normalmente ela tem pensamentos de grandiosidade. Em resumo, o Beck foi identificando que para cada transtorno mental existe um conteúdo típico de cognições. Um conceito bastante utilizado para compreender a TCC, para explicar o modelo cognitivo, é o modelo ABC, em que A são os ativadores ou antecedentes, fenômenos que acontecem. O B porque em inglês, tá, gente, é de belief, né, de crença, de conteúdo cognitivo. O B seriam os conteúdos cognitivos, a interpretação que a gente faz das coisas. E o C seriam as consequências. Essas consequências, elas podem ser comportamentais, fisiológicas, emocionais. Em resumo, acontece da seguinte maneira: sempre vai acontecer algum antecedente, alguma coisa, algum fenômeno que acontece à nossa volta, ou um fenômeno que acontece dentro da gente mesmo, um fenômeno interno. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Um ativador, por exemplo, pode ser uma prova difícil que uma pessoa vai fazer. Então, o ativador seria o A, as consequências seriam desânimo e a pessoa acaba não estudando para a prova. No modelo cognitivo, entre o A e o C, existe a interpretação que o indivíduo faz do antecedente, do ativador. Então, ele vai pensar coisas do tipo: não vou conseguir, sou um burro. E aí vai acontecer o seguinte, né? No entendimento cognitivo comportamental, o que vai causar desânimo, o que vai causar o comportamento de não estudar para a prova, não é a prova difícil, mas o pensamento de que ele não vai conseguir e de que ele é um burro. Entende? Sempre vai ter essa mediação cognitiva entre os estímulos e as respostas, ao contrário do behaviorismo mais tradicional. Outro exemplo aqui. Vamos imaginar que o antecedente é o rompimento de um relacionamento. Acabou um namoro, por exemplo. É normal a gente ficar triste e tal, mas vamos supor que uma pessoa fica desesperada e ela busca incessantemente por outro relacionamento. Bom, na verdade, se a gente parar para pensar, para investigar, vai ter conteúdo cognitivo ali, ó. Nunca mais vou encontrar outra pessoa, é intolerável ficar sozinho. Então, são esses pensamentos aqui de vermelho, do meio, que causam as consequências, não esqueçam disso. Mais um exemplo: tristeza por ter perdido algo importante. Por exemplo, sei lá, um animal de estimação morreu, o time de futebol perdeu um campeonato importante, alguma coisa parecida com isso. A interpretação: eu não deveria estar me sentindo assim, estou sendo fraco, as consequências desse pensamento pode ser uso de substâncias ou excesso de trabalho para tentar suprimir as emoções. Outro exemplo: vontade de fazer algo para se divertir. Aqui é um exemplo de antecedentes internos, né? O desejo, a vontade, as nossas inclinações também são considerados antecedentes.
Quando uma pessoa, isso acontece bastante em vários tipos de problema, tá, gente? Quando uma pessoa sente essa necessidade de fazer algo para se divertir, para descansar, muitas delas vão pensar o seguinte: eu não mereço, não posso perder tempo com isso, e a consequência desse pensamento vai ser ansiedade e até mesmo culpa por se divertir um pouco, e aí, ou ainda, algumas pessoas nunca vão se divertir. Mais um exemplo de estímulos, de antecedentes, ativadores internos. A pessoa pode ter sensações fisiológicas normais. Por exemplo, ela corre um pouco, sobe uma escada logo pela manhã cedo, e ela tem um pensamento do tipo: nossa, é um ataque de pânico, estou passando mal e tal. Isso vai causar desespero, ansiedade ou outras coisas. E, por fim, mais um exemplo, para ficar bem claro, a apresentação de um trabalho. A pessoa fica ansiosa, fala muito rápido, né? Entre uma coisa e outra, tem pensamentos do tipo: estou sendo um idiota, estou falando só besteiras. E, para frisar um pouco mais, é esse tipo de pensamento que leva a consequências emocionais, né, ansiedade, comportamentais de falar muito rápido. A terapia cognitiva explica o papel da cognição nos interrelacionamentos entre variáveis clinicamente relevantes, tais como emoções, comportamentos e relacionamentos interpessoais, cultura. Na verdade, gente, as coisas não são tão simples como eu mostrei no slide anterior. Sempre existe o papel da cognição, mas não quer dizer que existam só antecedente, cognição e consequência. A TCC, ela leva em consideração todos esses aspectos aqui: as nossas emoções, inclinações biológicas, relacionamento, cultura, preconceito racial, aspectos socioeconômicos, nada disso é desconsiderado. Mas a ênfase é na cognição. Então, a gente não está falando da exclusividade da cognição, mas na predominância da cognição, né, na intermediação de todas essas variáveis que são importantes. A cognição, como atualmente definida, inclui todas as estruturas teóricas necessárias para apoiar o processamento de informações. Por cognição, vocês podem entender todas essas estruturas e conteúdos que nos ajudam a conhecer alguma coisa, a ter entendimento de algo. Isso inclui tanto funções cognitivas como atenção, memória, planejamento, raciocínio, memória operacional, quanto o conteúdo cognitivo, os nossos pensamentos verbais ou visuais. Então, as crenças que a gente vai criando, por exemplo. Tudo isso a gente pode entender como cognição. Para o Beck e Alford, a cognição é claramente um construto interacional, contextual. Isso quer dizer o quê? A cognição está sempre em interação com o ambiente, né? Ela responde, ela é ativada quando acontece alguma coisa dentro da gente, um estímulo interno, como uma emoção, e ela é ativada para interpretar as coisas quando acontece um estímulo externo. Então, ela responde ao ambiente, ela é ativada, mas ela é também intencional e criativa. A gente também tem a capacidade de metacognição. Portanto, não só respondemos ao ambiente, mas temos a capacidade de pensar de forma proativa. Isso é uma diferença importante quando a gente compara com o behaviorismo, por exemplo. A cognição é uma espécie de ponte entre o indivíduo e o contexto ambiental. O indivíduo é dotado de cognição, de pensamentos e tal, e quando acontece alguma coisa no contexto, essa cognição serve para entender, para interpretar esse contexto e dar um significado para as coisas que estão acontecendo. Sem essa capacidade de significado, de dar significado, a gente teria só instinto e emoção para lidar com as complexidades do ambiente. Então, vocês já podem entender que, mesmo com conteúdos cognitivos sofisticados, a gente está vivendo uma guerra lá na Ucrânia, na Rússia. Imagine se a gente não tivesse cognição e tivesse só instinto e emoções para lidar com as nossas diferenças, né? Então, o papel da cognição é esse. É uma espécie de mediadora, de ponte entre o indivíduo e tudo que acontece dentro de si e à sua volta.
O Beck vai dizer que nós temos vários tipos de processamento cognitivo. Em relação ao conteúdo dos pensamentos, né, das cognições, ele vai dizer, de forma bem resumida aqui, tá, gente? Que nós temos crenças centrais, crenças intermediárias e os pensamentos automáticos. As crenças centrais seriam crença porque é um conteúdo bastante rígido, fixo, não tem relação com crenças religiosas, tá, gente? As crenças centrais são os rótulos, as impressões mais enraizadas que a gente cria em relação a nós mesmos, ao mundo, às pessoas, ao futuro. Essas crenças, esses rótulos, eles são incondicionais, extremamente cristalizados, que começam a ser desenvolvidos na infância, adolescência, e uma vez solidificados, acabam influenciando o modo como a gente interpreta tudo. Essas crenças servem como moldes para que a gente codifique e filtre todos os aspectos que a gente tem na realidade. Exemplos de crenças, né? Sou um fracassado, sou inútil, as pessoas são horríveis, não é possível confiar em ninguém, o futuro será horrível. São crenças incondicionais, não importa onde a gente esteja, elas vão ser ativadas e influenciar todo o restante do processamento. Para a gente lidar com essas crenças centrais, ao longo do tempo, as pessoas vão criando crenças intermediárias, que gravitam, digamos assim, em torno das crenças centrais. Para cada crença central, a gente vai criando crenças intermediárias. E aí, elas se manifestam mais como regras, como pressupostos. Exemplos, pessoal. Toda vez que vocês observarem palavras, frases começando com eu devo fazer coisa, eu deveria fazer isso, as pessoas devem fazer tal coisa, eu tenho que ser perfeito. Esse tipo de regra normalmente sinaliza uma crença intermediária, um pressuposto. Se eu não for perfeito no que eu estou fazendo, então eu não sirvo para nada. Né? Se, então. Essas crenças intermediárias, elas estão diretamente relacionadas ao comportamento prático, né, observável que a gente faz no dia a dia. E um nível de processamento mais automatizado são os pensamentos automáticos. Eles coexistem com o fluxo mais manifesto da nossa cognição e são aqueles pensamentos que surgem sem que a gente queira. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu tenho certeza que surgem pensamentos na cabeça de vocês aleatórios, né? Vocês não querem pensar, mas surgem pensamentos. Vocês podem pensar que está legal, que não está legal, podem pensar no que vocês vão fazer depois, podem pensar, nossa, eu nunca vi isso na faculdade, ou eu já vi. Simplesmente surge na cabeça de vocês. Eles normalmente são muito rápidos e eles têm o potencial de influenciar, né, o surgimento de emoções, comportamentos, e às vezes a gente está mal emocionalmente, né, o nosso humor está irritadiço ou para baixo, e a gente nem se dá conta de que foi um pensamento automático que surgiu na nossa cabeça. Depois, gente, eu vou falar de um caso clínico para que vocês tenham mais, para que fique mais claro para que você fique mais claro que esses conceitos de crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos. Acabei de falar um pouco da parte teórica, e agora eu vou falar de uma visão geral do tratamento, né? Lógico que eu vou passar bem rapidinho, em virtude do tempo, mas para vocês terem uma ideia do que a gente espera de um tratamento cognitivo comportamental, lembrando, mais naquela visão puramente beckiana. É lógico que a gente vai adaptar a terapia cognitiva para cada paciente, ainda assim, esses elementos aqui precisam estar presentes. Número 1. Os planos de tratamento da TCC estão baseados em uma conceitualização cognitiva em desenvolvimento contínuo. A conceitualização cognitiva, também chamada de formulação do caso, basicamente é um entendimento bastante amplo que a gente precisa construir do paciente,
né, do início ao fim do tratamento, e é esse entendimento, essa conceitualização cognitiva que vai balizar todo o tratamento, a escolha das minhas técnicas, né, como vai ser a relação terapêutica, é o coração da terapia cognitiva. Sem um entendimento bastante profundo do caso, a terapia cognitiva pode ser simplesmente uma mera aplicação de técnicas sem sentido algum. Como eu falei ainda há pouco, eu vou mostrar um caso clínico depois para ficar mais claro para vocês. A TCC requer uma aliança terapêutica bastante sólida, como em qualquer outra terapia, e na TCC a gente não fica esperando essa aliança acontecer de qualquer jeito, existem técnicas, recursos para que a gente alcance isso, por exemplo, solicitando feedback, fazendo psicoeducação, usando elementos da terapia centrada na pessoa do Rogers, ao contrário do que muita gente pensa, o Beck bebeu dessa fonte rogeriana também, aceitação incondicional, tudo isso todos esses elementos aqui a gente vai colocando na aliança terapêutica, né? A TCC monitora continuamente o progresso do paciente, né? Quanto mais o terapeuta monitora, dá feedbacks, maiores as chances do paciente melhorar. Para isso, a gente pode usar escalas, por exemplo, dependendo do transtorno de cada paciente. Número 4, a TCC é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao cliente. A terapia cognitiva mais americana, digamos assim, ela tem as características americanas, individuais, muito científicas, né? E aí a gente precisa entender que nem todos os pacientes têm essa característica, né? Muitos aqui, nós somos latinos, então é super necessário que a gente sim utilize os pressupostos cognitivistas, mas entenda que muitas vezes o paciente não vai se adaptar àquela terapia puramente norte-americana. A gente sempre tem que estar atento para as diferenças culturais. Número 5. A TCC atualmente enfatiza bastante o aspecto positivo. Esse positivo aqui, gente, é uma influência das terapias de terceira geração e da psicologia positiva. Então, há um tempo atrás, basicamente, a gente tentava ajudar o paciente a deixar de sentir emoções desprazerosas, né, como o humor muito depressivo. A gente continua fazendo isso, mas cada vez mais a gente também estimula que o paciente sinta emoções afiliativas, emoções prazerosas e emita comportamentos de satisfação. É isso aqui que a gente está falando como uma ênfase também no positivo. A TCC enfatiza a colaboração e participação ativa tanto do paciente, tanto do terapeuta como do paciente. As terapias comportamentais e cognitivas, elas não são só terapias de insight. Não basta o insight. É preciso que o paciente faça mais alguma coisa além de ficar só falando. Então, ele tem que ser ativo no próprio tratamento, incluindo aí uma série de questões, né, como, por exemplo, os planos de ação entre uma sessão e outra. Outro aspecto mais recente da terapia cognitiva. Se vocês pegarem a segunda edição do livro da Judith Beck, esse número 7 não está lá. Está na terceira edição do livro clássico dela. A TCC é aspiracional, baseada em valores e orientada para objetivos. Aspiracional porque a gente ajuda o paciente a identificar as suas aspirações. O que ele quer ser como pessoa, além de resolver os transtornos psicológicos e os problemas dele. A gente está ajudando cada vez mais o indivíduo a identificar quais são os seus valores mais genuínos e seguir a vida de acordo com esses valores. Claramente aqui uma influência da terapia de aceitação e compromisso, uma terapia de terceira onda. Por isso que eu falei lá no início que não dá para entender as terapias cognitivas de primeira, segunda e terceira geração como totalmente estanques, elas estão cada vez mais dialogando. Provavelmente esse vai ser o futuro da TCC daqui para frente. Inclusive, alguns autores importantes, como Hayes e Hoffman, supõem, né, hipotetizam que daqui a algum tempo a gente não vai ter mais terapias cognitivas nomeadas, terapia do Beck, terapia do esquema, terapia TREC, terapia de aceitação e compromisso.
cada vez mais a coisa está se direcionando para terapia cognitiva baseada em processos, mas isso é uma coisa para outro momento. E a gente também ajuda o indivíduo a alcançar os objetivos específicos dele, né, com a terapia. A TCC inicialmente enfatiza o presente, porque os problemas estão acontecendo aqui agora, e não no passado, e não no futuro. No entanto, dependendo de cada caso, a gente pode sim voltar lá no passado e ajudar a entender o que está acontecendo. A TCC é totalmente psicoeducativa, é importante que o paciente entenda como é o processo terapêutico, que ele entenda o modelo cognitivo, que se ele tiver um problema psicológico, um transtorno, é importante que ele entenda isso e faz parte do tratamento que o psicólogo ajude, faça essa psicoeducação. A TCC é atenta ao tempo de tratamento. Normalmente, a gente tenta ajudar o paciente o mais rápido possível. Isso não significa, como a gente pensava, como algumas pessoas pensavam antigamente, que todos os casos na TCC se resolvem em 12 sessões. Isso é um mito, tá, gente? Nem todos os casos são tão rápidos assim. Para alguns tipos de problema, a TCC é muito rápida, muito eficaz, dependendo de alguns fatores, como a motivação do paciente, o transtorno. Em outros casos, a terapia pode demorar vários meses ou vários anos. Isso é normal de acontecer. Em resumo, a TCC é atenta ao tempo de tratamento. Normalmente, ela foi formulada para ser uma terapia de curto prazo, mas isso não significa que ela não sirva também para tratamentos mais longos. As sessões de TCC são estruturadas, né? Isso não quer dizer inflexível, né? A gente vai elaborando o roteiro da sessão junto com o paciente, sempre de forma colaborativa, verificando as tarefas que foram os planos de ações da sessão anterior. A gente vai fazendo links entre uma sessão e outra, resumos periódicos, feedback e assim por diante. Existem alguns itens que a gente precisa seguir, não necessariamente numa ordem mecanicista, mas tem alguns itens que a gente precisa seguir nessa estruturação. A TCC utiliza a descoberta guiada e ensina os pacientes a responderem às suas cognições disfuncionais. Descoberta guiada é uma técnica bem importante. Através de perguntas abertas, a gente vai ajudando o paciente a identificar o seu próprio conteúdo cognitivo e com outras técnicas, a gente vai ajudando o paciente a avaliar se essas cognições que ele tem, se essas interpretações são próximas ou muito distantes da realidade. Não é a tarefa do terapeuta cognitivo-comportamental dizer para o paciente qual é o pensamento certo e qual é o pensamento errado, mas ajudar o paciente a ele mesmo identificar, reestruturar ou saber lidar com pensamentos ou usar os pensamentos, a metacognição para resolver problemas quando esses problemas são reais. A TCC inclui planos de ação, antigamente isso era chamado de tarefa de casa, né? Normalmente junto com o paciente, de uma forma colaborativa, a gente formula, né, exercícios para o paciente fazer fora da terapia aquilo que é dialogado dentro da terapia, porque o mundo acontece fora da terapia e não durante 50 minutos. E, por fim, a TCC utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. A gente empresta, digamos assim, técnicas de várias abordagens, mas sempre com um modelo cognitivo na nossa cabeça. A gente vai adaptando outros recursos para que a gente possa mudar pensamento, humor e comportamento. Eu acho que é uma das riquezas da terapia cognitiva, um arsenal muito sofisticado de recursos técnicos para a gente ajudar o paciente. Óbvio que isso precisa ser embasado, né? Precisa estar consoante, né, com a conceitualização cognitiva, que é o primeiro princípio que eu expliquei para vocês. Se a gente não tiver um entendimento bastante amplo do caso, não adianta ficar aplicando um monte de técnica só porque a gente acha legal, porque não vai surtir resultado nenhum, ou até mesmo pode prejudicar o paciente. E agora, gente, eu vou falar de um caso clínico aqui. Eu sei que tem alguns alunos meus já daqui de Joinville, eles vão lembrar de algumas coisas, mas eu resolvi trazer um caso clínico para que a coisa fique um pouco mais prática, vocês possam, né, ter uma noção melhor
de como as coisas funcionam, né? Para não ficar tão teórico assim. É super importante eu dizer para vocês que eu tive autorização expressa da minha paciente para que eu possa falar do caso dela. Inclusive, ela gosta bastante de que eu fale do caso dela para que outras pessoas possam aprender. E ela já começou a terapia assim, ó, quando você olha muito para o abismo, ele te olha de volta. Ou seja, quando você começa a pensar muito no suicídio, ele puxa você. Isso é um aspecto bem forte, era um aspecto bem forte da fala dela. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês um exemplo bastante detalhado da conceitualização cognitiva que eu fui construindo ao longo do tratamento. Já faz algum tempo que eu atendo ela, vários anos. Esse é um exemplo de uma paciente que claramente não se beneficiaria de uma terapia de curto prazo. Então, eu vou mostrar a conceitualização, vários elementos da conceitualização cognitiva e depois, no final, vocês podem tirar as dúvidas. O nome aqui é bastante fictício, tá, gente? Maria Paula de Andrade, isso não é o nome dela, eu vou distorcer algumas coisas, mesmo ela me autorizando a falar do caso dela. A idade também está distorcida. Ensino médio completo, profissão funcionária pública, não vou falar exatamente que tipo em qual setor ela trabalha. Ela é solteira, reside sozinha. Aqui, endereço não vou colocar. Ela é ateia. Ela consulta no começo do tratamento neurologista, porque ela tem um problema grave de distonia, é um problema neurológico no pescoço. Medicações psiquiátricas e não psiquiátricas, não fazia nenhuma no início do tratamento. Entorpecentes, drogas, atualmente não faz uso, mas já fez uso de maconha esporadicamente. A conceitualização cognitiva já começa por aqui, com esses dados de praxe, tá, gente? Pena que não dá para explicar em virtude do tempo, mas esses dados aqui já são importantes para a gente ter uma ideia do paciente. O segundo item é a busca do motivo. Por que o paciente procurou a terapia? Então, basicamente, isso aqui foi o que ela disse no início do tratamento. Ó. O paciente relata que durante 20 anos foi paraquedista e esse era seu único contato social. Ela viajava para São Paulo para assaltar e gastava todo o seu dinheiro nessa atividade. Fez viagem para os Estados Unidos com um grupo de paraquedistas. No entanto, foi expulso do grupo e relata que uma parte de si morreu nessa ocasião que ela foi literalmente convidada a se retirar do grupo. Ela não sabe o motivo pelo qual foi convidada a não mais participar. Num simples e-mail, recebeu a notícia do antigo grupo. Não quero mais que você faça parte do nosso grupo. E foi aconselhada a procurar ajuda profissional, que ela fez. Relata estar morta por dentro e não entender o motivo de ser expulsa. Verbaliza que mora sozinha e não mantém contato íntimos com colegas de trabalho. Não tem qualquer atividade além do trabalho. Por isso que ela não tem problema nenhum de compartilhar o caso dela, porque provavelmente ninguém conhece ela, além de 3 ou 4 pessoas do trabalho. Tem um irmão que vê muito pouco e uma irmã que vê com um pouco mais de frequência. Odeia a mãe, literalmente odeia com todas as forças. Seu pai é falecido. Não houve queixas mais específicas no início do tratamento. Seu objetivo era encontrar alguma coisa para se manter viva, né? Fortes tendências suicidas. Não tem medo da morte. Ela já fraturou vértebras do pescoço numa descida de paraquedas. Por pouquíssimo ela não morreu. E teve outras lesões no paraquedismo, como fraturas no pé. Então, ela literalmente já viu a morte de muito perto e não tem medo disso, o que é um fator bastante perigoso. E a altura é uma coisa que atrai ela. Outro ponto importante para a gente construir a conceitualização cognitiva é um resumo, no mínimo, uma boa investigação do histórico familiar, para a gente entender as causas, né, de crenças, comportamentos. Aqui um breve resumo. Durante toda a sua infância, a paciente foi afetivamente negligenciada pela mãe, seu pai tinha diagnóstico de depressão, sua irmã mais velha oferecia alguns cuidados, incluindo necessidades afetivas. Se mudou de cidade várias vezes na sua infância. Certa vez, tudo isso aqui, gente, né, é super importante para a gente começar a criar hipóteses. Ó. Na terapia do esquema, isso aqui, que é uma outra vertente de terapia,
Isso aqui já seria importante, né? Se mudar de cidade várias vezes. Certa vez, seu pai ficou devendo dinheiro para a cidade toda e teve que fugir. A família ficou estigmatizada na cidade. Até então, uma cidade não muito grande onde ela morava, não era Joinville, onde eu moro. Todos se conheciam nessa cidade. Então, ela ficou muito tempo sem falar com o pai, e da última vez que falou com o pai, ele estava extremamente depressivo e morreu um pouco depois. Logo após o fogo do pai da cidade, o irmão mais velho saiu da casa devido ao serviço militar e sua irmã mais velha foi morar na capital para estudar. A paciente ficou sozinha com sua mãe, que tinha um salão de beleza anexo à sua casa. Em pouco tempo, a mãe encontrou alguns amantes e mantinha relações sexuais no quarto ao lado da filha. Esse é o ponto principal, tá? Um dos problemas principais da minha paciente. A porta do quarto da mãe ficava aberta. A paciente tinha por volta de 11 anos, aí aos poucos ela começou a entender o que ocorria. No começo ela não sabia o que estava acontecendo. E ela ficou traumatizada com os ruídos, com sons característicos de relações sexuais. Além disso, né, dessas práticas da mãe dela, a mãe dela claramente, pelo que ela fala, narcisista e histriônica, continuou sendo afetivamente negligenciada, né? Chegava da escola e almoçava todo dia, só arroz com feijão que já estavam prontos. Sempre almoçava sozinha. Durante as relações sexuais da mãe, ela comia pizza, né? A mãe pedia pizza, ela ficava comendo e a mãe ficava no quarto durante um bom tempo tendo relações sexuais. Ela não podia ir ao banheiro nesses atos sexuais, pois teria que passar em frente ao quarto da mãe que estava tendo relações sexuais e isso atemorizava ela. Então, ela segurava suas necessidades fisiológicas, né? Por exemplo, fazer xixi, até o ato sexual acabar. Ela tinha só uma amiguinha na escola, mas que deixou de falar com a minha paciente após o pai dela ficar devendo na cidade. Então, um histórico bastante complicado. No que tange ao histórico escolar, sempre teve bom desempenho escolar, mas optou por não fazer faculdade, mesmo tendo condições financeiras quando adulta, né? Passou no concurso público em que a maioria tem curso superior. Atualmente, é a única concursada que não tem curso superior, mas seu desempenho é igual ou melhor do que os colegas. Então, aqui, gente, para vocês entenderem, são aspectos fortes da paciente. Numa conceitualização cognitiva, a gente não identifica somente aspectos negativos, desadaptativos. A inteligência cognitiva intelectual dela claramente é uma coisa que favorece o processo terapêutico. É super importante a gente identificar aspectos saudáveis também. Na escola, sempre teve raros amigos. Um pouquinho da história social dela, mais um aspecto importante para a gente entender, investigar e montar a nossa conceitualização cognitiva. Sempre teve um comportamento social altamente reduzido, né? Focou durante 20 anos no paraquedismo e nada mais. Atualmente, ela não tem interesse em qualquer atividade, não tem interesse em conhecer pessoas, não participa de confraternizações com colegas de trabalho. Ela visita sua irmã, em média, uma vez ao ano só, fala pouco ao telefone, não gosta de receber visita de seu irmão, que mora em São Paulo, parou de falar com a mãe. Suas únicas atividades são frequentar o psicólogo, psiquiatra, depois de muito tempo, convenci ela a ir na psiquiatra. Ela faz compras e trabalha. Muitas das compras ela faz pela internet, porque ela não gosta de contatos humanos. A Covid trouxe benefícios inesperados, como o trabalho em home office. Então, trabalhar em casa para ela e não ter que lidar com trânsito, com pessoas, né, com pessoas no ambiente de trabalho, favoreceu demais para ela. Para ter um propósito na vida, ela pensa em ter um filho. Ela tem 48 anos atualmente, está um pouco distorcida a idade, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. Ela pensa em ter um filho sozinha. Então, olha o grau de complexidade disso, né? Ela comprou material genético dos Estados Unidos e da Europa, né? Materiais genéticos de pessoas mais jovens, porque ela sabe que 48 anos é muito difícil qualquer coisa. Esse material genético está congelado em Curitiba, e aí ela não tomou a decisão se vai tentar engravidar ou não.
Sobre a história sexual, também é um ponto importante que é necessário que a gente investigue durante a construção ali da conceitualização cognitiva, mesmo que o paciente não fale muito. Nunca teve qualquer relacionamento amoroso estável. Ela teve 3 ou 4 relações sexuais na vida, 3, 4 atos sexuais, não relacionamentos, com colegas do paraquedismo em viagem para os Estados Unidos. Ela buscava o afeto nas relações sexuais, mas só sentia dor. Nenhuma das relações sexuais foi prazerosa, né? Todos os homens eram casados e ela se sente culpada por isso. Atualmente, ela relata que está descartada qualquer possibilidade de encontrar alguém. Ela fala, né? Essa parte de mim, a parte sexual, está morta faz muito tempo. E quando ela sente alguma necessidade sexual, usando as palavras dela, ela dá o seu jeito, ela se masturba, mas ela normalmente inibe qualquer tipo de necessidade sexual, comendo e fazendo qualquer outra coisa. A forma de encaminhamento, procurou por conta própria, após ser aconselhado por ex-colegas. Aqui é uma influência da terapia do esquema, né? Necessidades emocionais não atendidas. Ela não tem vínculo seguro, ela faltou muita liberdade de expressão para ela e espontaneidade de lazer, praticamente nada. Um ponto forte dela, como eu mencionei antes, é a inteligência cognitiva, intelectual, raciocínio muito rápido. Aspecto importante também, na minha opinião, é avaliar o temperamento, né? E para isso eu uso a teoria Big Five. Então, ela tem alto grau de neuroticismo, baixa extroversão, alta introversão, baixa amabilidade, baixa experiência de abertura e alta conscienciosidade. Que poderia interferir no tratamento, né? O próprio relacionamento psicoterapêutico, porque eu sou uma pessoa, óbvio, e ela não gosta de pessoas, ela não gostava de pessoas. Isso por si só já poderia ser um empecilho para ela aderir à terapia. Forte esquiva de técnicas empiricamente validadas, como técnicas de exposição, e técnicas vivenciais, ela não resiste demais porque ela tem uma evitação emocional extrema. Muito difícil de acessar aspectos emocionais dela, porque ela se protege muito. Mais um aspecto aqui importante de avaliar a motivação. No início ela estava ambivalente, ela sabia que precisava de alguma coisa, mas ao mesmo tempo tinha uma dificuldade importante também. E agora ela é totalmente dependente da terapia, é aquele tipo de paciente que provavelmente vai ficar a vida inteira fazendo terapia. Ela não dá conta mais de viver sozinha, sem esse apoio, e a rede de apoio dela é totalmente ausente, gente. Literalmente é um caso que ela não pode contar com ninguém, pelo menos por enquanto. Virtudes, aparência e visão geral do psicoterapeuta, né? Consciência dela normal, atenção excelente, mas dissocia em alguns momentos, orientação sem qualquer alteração, né, de tempo, de espaço, pensamento coerente, não tem delírios, a linguagem, no começo, uma fala lenta, dificuldade de expressar o pensamento em alguns momentos, mas devido à ativação, aqui faltou uma coisa, ativação, a esquiva emocional. A inteligência excelente, memória excelente, conduta na entrevista bastante acuada nas primeiras sessões, em relação ao humor distímico e ansioso, e o juízo crítico, né, conhecimento de normas e tal, e avaliação do próprio self, normal também. Em relação ao diagnóstico, gente, ainda se usa na TCC essa distinção aqui entre o teórico e o ateórico. Sempre vai ter o diagnóstico teórico e muitas vezes ao diagnóstico ateórico. O diagnóstico teórico é extremamente individual, é o conteúdo cognitivo específico de cada paciente. Cada paciente vai ter a sua história de vida, as suas crenças, as suas ideias, as suas percepções, as suas estratégias de enfrentamento. Então, a gente tem que fazer essa investigação para cada paciente. E o diagnóstico ateórico é quando a gente tem as categorizações de transtornos mentais, né? Transtornos mentais categorizados ou no DSM ou na CID-10. Então, normalmente, a gente faz a junção quando há esses dois diagnósticos.
É importante repetir que nem sempre há diagnóstico ateórico. Você pode atender um paciente sem transtorno mental nenhum. Então, nesse caso, a gente focaria só no diagnóstico teórico. Teórico porque a gente vai usar a teoria cognitivo-comportamental para entender a teoria mental de cada paciente. E a teórico, quando depressão, ansiedade generalizada, por exemplo, é importante que a gente tente identificar quando há um diagnóstico ateórico, porque a terapia cognitiva é uma terapia baseada em evidências. Existem protocolos muito bem sólidos para a gente tratar quando há um determinado transtorno mental. Nesse caso, então, em resumo, a gente junta os dois. O diagnóstico ateórico dela, então, olha o tanto de coisas que ela tem. Depressão maior e distimia, que a gente chama, no caso, de depressão dupla. Transtorno de personalidade esquizoide, ela tem transtorno de personalidade, daí o tanto de tempo de terapia, o fato de não querer contato nenhum com outras pessoas. TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que não é tão forte, mas tem um pouco. E transtorno de estresse pós-traumático, em virtude das experiências aversivas que ela teve. Então, isso aqui, para muitos desses transtornos aqui, a gente tem protocolos baseados em evidências, principalmente depressão, TOC e TEPT. Existem, né, ferramentas muito embasadas para a gente tratar esses casos. E o diagnóstico teórico, gente? O diagnóstico teórico é exclusivo da paciente. Bom, existe na TCC, principalmente a TCC mais beckiana, diagramas que de tempos em tempos a gente vai preenchendo para ir, né, deixando a nossa conceitualização cognitiva mais forte, mais robusta. Então, a gente vai fazendo sínteses e vai compartilhando, muitas vezes, com o paciente para verificar se faz sentido para o paciente ou não. Então, aqui, ó, dados relevantes da infância, negligência, né? Ela fala o seguinte: se eu chorasse, minha mãe fechava a porta e dizia que assim não dava para conversar. Ela teve exposição à relação sexual sem estar preparada para isso, sem saber o que isso significava. Vergonha na cidade, várias mudanças na cidade, pai depressivo, mãe histriônica, narcisista também. Ela teve um acidente importante de carro aos 5 anos e ela lembra que todo mundo ficou olhando, mas ninguém ajudou quando ela sofreu esse acidente o qual ela teve algumas fraturas importantes e a mãe dela também teve fraturas bem importantes. Aqui, gente, exemplos de crenças centrais e intermediárias que eu falei lá no início, ó, né? Crenças centrais, pensamentos mais cristalizados, incondicionais. Sou toda defeituosa, né? Ó, é um rótulo. Crença central normalmente são rótulos. Sou toda defeituosa. As mulheres são, ó, mais uma definição, todas, usando uma palavra dela, tá? São todas putas. Ela criou essa visão sobre as mulheres em virtude do que a mãe dela fazia. Uma crença sobre o futuro. Não há esperança. Uma crença sobre outras pessoas. Não dá para confiar em ninguém. O mundo é egoísta. Você, falando de mim, você é meu porto seguro e não tenho step. Step é como se ela não tivesse outra pessoa a não ser eu mesmo, né? Não tem aquele pneu reserva. E ela também tem um pouco de crença de superioridade pelo nível intelectual avantajado dela. Exemplos de crenças intermediárias, né? Regras, pressupostos. Se eu falar muito, então meu psicólogo vai se esgotar de mim e me deixará. No começo ela não falava quase nada por medo de eu me cansar dela e falar que não poderia mais atendê-la. Não devo, mais uma regra, mostrar emoções, porque isso seria uma coisa de fraco na mentalidade dela. Não sei de me divertir, ela criou esse pensamento de que não sabe se divertir. Eu tenho preguiça de viver, parece que o esforço não vale a pena. Mas uma atitude, né? Atitudes também são consideradas crenças intermediárias. Essas crenças centrais, intermediárias, vão levar a estratégias de enfrentamento. Por exemplo, algumas delas, tá? Ela come muito doce atualmente, a ponto de ter problemas de saúde. Ela compra só coisas na internet, porque ela não tolera muito ir numa loja, ficar experimentando coisas e tal. Ela se esquiva de relações e atividades.
Ela compensou durante 20 anos um paraquedismo, muito, o dinheiro todo dela ela gastou nisso, e não falar de emoções na sessão, né? Toda vez que ela começa a sentir uma emoção, rapidamente ela ignora isso e muda de assunto, né? É uma espécie de modo protetor. Pensamentos suicidas, os pensamentos suicidas, no caso dela, causam um pouco de alívio, porque é como se o suicídio fosse uma saída, né? Um último recurso. E uma estratégia de enfrentamento que ela está pensando é ter um filho sozinha para ver se cria algum sentido na vida. Aqui é um exemplo daquilo que eu estava falando lá no começo, né, do ABC. Ó. Situação 1 seriam antecedentes, né, coisas que acontecem no ambiente. Por exemplo, isso tudo você vai investigando na sessão com o paciente e vai transcrevendo para essas fichas de conceitualização, para esses diagramas, para você ter um entendimento cada vez maior do paciente. Enquanto você não entender o histórico do paciente, o conteúdo cognitivo, enquanto o terapeuta não conseguir entender a mentalidade, né, não entender o funcionamento cognitivo do paciente, muito dificilmente ele vai conseguir fazer alguma intervenção boa. Então, olha só, acontece uma situação lá, né? Aconteceu. Sons sexuais do vizinho de cima. O vizinho transando, ela mora num apartamento, e ela ouvia os pensamentos automáticos que eu expliquei lá atrás, no começo da palestra. Ela não queria pensar, né? Pensamento automático surge na cabeça dela. Isso é uma ameaça. Quando você utiliza técnicas para investigar o que está por trás desse pensamento automático, né, e investigar crenças, ó a crença aqui, o significado do pensamento automático é sempre crenças. Os barulhos são para mim, e as crenças por trás disso é que o mundo é injusto e não dá para confiar em ninguém. Isso vai ocasionar medo e ansiedade, e o comportamento é deixar o seu quarto e dormir na sala. Então, apartamento, né, normalmente os quartos são um embaixo do outro, ela parou de dormir no quarto dela, que ela comprou um apartamento novo, para não ter que ouvir sons do vizinho de vez em quando transando. Situação 2, né? Chegou uma chefe nova no ambiente de trabalho dela, aí que seria um antecedente, e surgem pensamentos automáticos. Ela vai gritar comigo. Significado, não dá para confiar em ninguém. Emoção, medo e ansiedade. Comportamento, esquiva. Mais uma situação, para exemplificar, ela comprou um computador novo e recebeu e-mails no spam com conteúdo sexual. Aqueles e-mails que vêm no spam para todo mundo, tá, gente? Então, pensamento automático, meu nome vai ser associado a esses e-mails. Tipo assim, um pensamento mágico, tá? Claro, uma influência do toque aqui. Significado, né? Uma crença, o mundo é um lugar perigoso, ela ficou no estado alerta constante, e ela teve um comportamento compulsivo até resolver o problema e não receber mais esses spams. Então, aquilo que normalmente a gente nem dá bola, tipo, spam, ninguém vai lá, deleta e tal, para ela foi um sofrimento tremendo. Outras crenças e pensamentos automáticos que eu fui identificando ao longo do tratamento, vou citar brevemente, tá, gente, em virtude do tempo. A culpa por ter ficado traumatizada foi minha, olha só o jeito que ela internalizou a situação. Nunca me senti vítima, eu não tinha direito de ficar traumatizada, eu sempre acho que tenho culpa em tudo, me sinto uma canalha, não consigo achar graça em nada, minha vida está sem rumo, estou fracassando, não tenho muito futuro, não tenho vontade de desistir, sou idiota, uma farsa, nunca vou me sentir à vontade com as pessoas, eu não gosto de gente, não posso relaxar, eu não sou confiável, por mais cansada que esteja, não posso falar que estou cansado porque vão brigar comigo. A distonia é um problema se eu trabalhar com pessoas novamente, distonia é o problema neurológico dela. Ainda não estou protegido o suficiente, o perigo é viver. É imoral falar do humor cinza, muito feio. Humor cinza seria a depressão. Quando alguém bate a porta, é como se alguém estivesse gritando comigo. Às vezes minha mãe arrebentava a porta, né? O que acontecia na infância. Então imagine, gente, você viver com um monte de pensamentos desse na tua cabeça. Então, na visão cognitivista, é esse conteúdo cognitivo criado ao longo do tempo que tem forte impacto no humor depressivo,
os comportamentos mal adaptativos, fazendo com que as pessoas tenham uma qualidade de vida muito ruim. Então, os objetivos da terapia aqui: se manter viva, né, suicídio, não cometer suicídio. Ela queria um apoio para ajudar a pensar melhor, flexibilizar o pensamento no dia a dia. Aqui os objetivos ainda bastante genéricos: lidar com sintomas traumáticos, como barulhos, e melhorar a sensação de medo constante. Depois de muito tempo, né, até ela aderir a algumas técnicas, né, novas cognições e estratégias de enfrentamento adaptativas, resultado da terapia, né, pensamentos novos. O mundo não é hostil 100%, me dá segurança saber que posso vir aqui, é um porto seguro, não é necessário passar pela névoa, com modo hipercrítico, a névoa seria a depressão, a névoa demora um pouco para passar, é dolorido, mas não é vergonhoso falar da distonia. Fiquei muito tempo achando que estou culpada, mas estou tentando me proteger da minha mãe, a culpa tem amenizado. Racionalmente falando, eu não gosto dela, mas ela não oferece perigo, falando da chefe. O pensamento de que ela vai berrar porque eu comi um pão de queijo totalmente equivocado. Consigo resolver as coisas. Quando eu falei com a dona do galo, porque tinha um galo que ficava acordando todo mundo às 4 da manhã do lado do apartamento, achava que ninguém ia ouvir. Isso me dá uma sensação de lugar no mundo, me sinto menos incômodo no mundo. Antes eu me sentia um ratinho olhando a cobra que pode atacar a qualquer momento. Ela usa muitas metáforas. Agora eu sei que a cobra não existe. Não existe, né? As cobras são os pensamentos. Então, pensamentos, no caso, seriam a analogia que ela fez é como se esses pensamentos pudessem atacar ela a qualquer momento. Novas estratégias: comprou um apartamento ao invés de pagar aluguel depois da terapia. Ela pagou aluguel a vida inteira durante esses anos de paraquedismo. Fala mais da terapia sem medo de esgotar o terapeuta. Usa técnicas de relaxamento em casa para se sentir menos ansiosa. Fala mais de emoções, né? Uma coisa que ela fala: não me encolher, não tem dignidade nenhuma nisso, ficar encolhida e não usar recursos nenhum. E aqui, gente, já finalizando esse caso clínico, para avançar um pouco, olha a crença nova que surgiu ao longo do tratamento. Eu não fiz nada de errado. Detalhe que esses comprimidos aqui são os comprimidos delas, os comprimidos, né, psiquiátricos que ela usa. Então, foi uma luta muito grande para ela procurar uma psiquiatra depois de muito tempo de terapia. Melhorou muito com o uso da medicação e ela usou os próprios medicamentos e me mandou essa foto um dia dizendo que tinha construído uma crença nova, e essa crença dizia que ela não fez nada de errado, falando lá da experiência que ela teve quando era criança, observando e ouvindo a mãe tendo relações sexuais. Uma coisa que ela falou que me chamou a atenção, mais uma metáfora, é a seguinte: quando eu cheguei na terapia, olhava logo em frente e vi o abismo. Olhava para trás e vi um deserto sem fim. Com o tempo, escolhi o deserto, pois o abismo era a morte, não o suicídio, e percebi que não precisaria atravessar o deserto sozinha. Tinha psicoterapia para atravessar comigo até o outro lado. Então, em resumo, gente, esse foi um caso clínico para vocês entenderem melhor os conceitos que eu falei lá atrás, de conceitualização, crenças e assim por diante. Eu trouxe aqui uns diálogos de terapia que não são dessa paciente para vocês entenderem um pouquinho em relação às técnicas, tá? Bom, o primeiro passo, quando você tem essa conceitualização cognitiva, quando você está construindo uma conceitualização cognitiva, é identificar o conteúdo cognitivo. Então, eu simulei aqui um diálogo para a gente tentar, para mostrar para vocês como a gente vai identificando como o paciente pensa, né? Que eu vou eu mesmo vou fazer o papel do paciente, do terapeuta, para não perder muito tempo. Então, paciente, ó. Hoje eu gostaria de falar sobre o que ocorreu ontem no trabalho. Fiquei absolutamente desanimado e frustrado com uma crítica que recebi do meu chefe. Então, terapeuta: imagino que tenha sido difícil para você. Isso aqui já é uma técnica de validação. Pode me descrever o que houve? Aqui uma técnica de descoberta guiada. Ele devolveu o relatório que eu fiz e disse que estava ótimo, mas precisava corrigir alguns detalhes. Como você se sentiu imediatamente depois dele falar isso? Me senti desanimado, frustrado. E o que você fez quando ficou desanimado e frustrado? Aqui o terapeuta está tentando identificar a relação entre emoções e comportamentos.
Eu fiquei sem saber, sem falar com as pessoas durante o resto do expediente e bebi quando cheguei em casa. Bebeu quanto? Várias doses. Aqui um recurso de resumo, tá? Resumos periódicos. Deixa eu ver se entendi. Seu chefe entregou o relatório e disse que estava ótimo, mas precisava corrigir alguns detalhes. Esse foi um fato, né? O antecedente. Aí você ficou desanimado e frustrado, que são emoções, e ficou sem falar com ninguém e bebeu em casa, que são comportamentos. O que você acha de examinarmos o que passou, o que você pensou nessa situação? Aqui você faz um convite para investigar o conteúdo cognitivo. Sim, pode ser. Quando seu chefe disse que esse relatório estava ótimo, mas precisava corrigir alguns detalhes, o que passou pelo seu pensamento? Aqui você está investigando o pensamento automático, que eu não faço nada corretamente. Ponto. Identificou um conteúdo cognitivo. Mais alguma coisa? Que eu não presto nem para fazer o relatório, assim vou acabar sendo despedido. Lembra de mais algum? Não, só esses. Bem, paciente, né? Você lembra que na TCC, aqui uma psicoeducação, nós damos bastante importância para os pensamentos, ou seja, a forma como você interpreta a situação. Então, pelo que eu entendi, houve uma situação, que foi feedback do chefe, suas reações emocionais e comportamentais, e entre essas duas coisas, nós temos os pensamentos de que você não faz nada corretamente, que você não presta nem para fazer um relatório e vai acabar sendo despedido. Qual desses pensamentos você acha que está mais associado ao seu desânimo, frustração, inibição pessoal e uso de bebidas? Acho que é o pensamento de que não faço nada corretamente. Bom, aqui você já identificou qual é o pensamento que está mais associado com emoções e comportamentos. E aí você faz um convite para questionar esse pensamento, que é um daqueles 14 princípios que eu expliquei lá atrás. Entendi. E o que você acha de olharmos criticamente para esse pensamento e verificarmos juntos a sua acurácia? Com um tom de voz gentil, né, não rápido do jeito que eu estou falando aqui, você convida o paciente para questionar se esses pensamentos de fato fazem sentido ou não. Então, aqui é uma técnica para questionar o pensamento, né, pegando a mesma situação. Então, pelo que eu entendi, houve uma situação, feedback do chefe, suas reações emocionais e comportamentais, e entre essas duas coisas, nós temos os seus pensamentos de que você não faz nada corretamente, de que você não presta nem para fazer um relatório, vai acabar sendo despedido. Qual desses pensamentos você acha que está mais associado ao seu desânimo, frustração, inibição emocional e uso de bebidas? Acho que é o pensamento de que não faço nada corretamente. Então, aqui o terapeuta vai fazendo intervenções, né? Validação. Entendo que esse pensamento já te acompanha há bastante tempo, mas você tem alguma evidência concreta de que você não faz nada de corretamente? Há evidências contrárias, ou seja, evidências de que você faz muitas coisas boas? Então, você tem que conhecer bem o paciente para fazer esse tipo de intervenção. Por isso, repetindo mais uma vez, a importância daquela conceitualização cognitiva robusta para a gente escolher as técnicas certas, né? Aqui nesse caso, a gente teria que conhecer muito bem o paciente para não dar um tiro no pé, né? Fazer uma pergunta que confirmaria as crenças dele. Outra técnica que a gente pode utilizar. O que você diria a um amigo se ele recebesse um feedback dizendo que precisa corrigir alguns detalhes, mas a maioria do relatório está muito bom? Então, todas essas perguntas têm como objetivo fazer com que o paciente reflita, né, ative a metacognição para pensar sobre esses pensamentos automáticos e crenças. Estou dando uma aceleradinha aqui para dar tempo, tá, gente? A gente já está se encaminhando para o final. Bom, acho que ficou relativamente claro, né? Conceitualização cognitiva, apenas 2, 3 exemplos de técnicas ali. E agora a gente vai falar um pouquinho das aplicações do TCC, coisas importantes também. Um ponto importante a ser dito são as práticas baseadas em evidências em psicologia. Cada vez mais, gente, pelo menos na TCC, a gente busca tratamentos empiricamente sustentados. O que seria uma prática baseada em evidências para quem nunca ouviu falar disso? Quando a gente tem um paciente, a gente vai pesquisar na literatura essas coisas aqui, ó. Primeiro, qual a melhor evidência para aquele tipo de problema que o paciente tem? Se o paciente tem transtorno borderline, por exemplo, a gente vai procurar na literatura qual é o tratamento mais adequado para transtorno borderline. Nesse caso, terapia comportamental dialética. Nosso paciente tem TOC,
terapia de exposição e prevenção de resposta. O paciente tem depressão, terapia cognitiva, e assim por diante. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração nas práticas baseadas em evidências é a perícia do profissional. De nada adianta você pegar a melhor evidência disponível e não saber aplicar esse tratamento, não ter habilidades de avaliação psicológica, não ter habilidades de entender exatamente o que está acontecendo com o paciente. E ainda, a gente tem que levar em consideração as preferências do paciente, incluindo aí elementos, por exemplo, culturais. Isso aqui é o que a gente chama de, bem resumido, é o que a gente chama de prática baseada em evidências, e a TCC é muito forte nisso, é uma das principais terapias que tem sustentação empírica. Vamos ver o que a Judith Beck fala aqui. Ó. A TCC tem sido amplamente testada desde que foram publicados os primeiros estudos científicos em 1977, lá para avaliar a depressão. Até o momento, mais de 2.000 estudos científicos demonstraram a eficácia da TCC para uma ampla gama de transtornos psiquiátricos, problemas psicológicos e problemas médicos com componentes psicológicos. Depois eu vou falar de alguns. Muitos estudos também mostraram que a TCC ajuda a prevenir ou reduzir as severidades de episódios futuros, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Um ponto importante, gente, caso vocês tenham interesse, é vocês entrarem na DIV-12, Divisão 12 da APA, Associação Americana de Psicologia. É só colocar DIV-12, tem o tradutor lá para quem não lê inglês, e vocês têm uma lista enorme de tratamentos, transtornos, mostrando o que é empiricamente sustentado ou não para diversos problemas. Aqui eu trouxe só alguns exemplos. Ó. A TCC é extremamente eficaz para a maioria dos casos, sustentada empiricamente para depressão, compulsão alimentar, toque, pânico, fobia social. Aqui componentes, problemas médicos com componentes psicológicos, síndrome do intestino irritável, cefaleia, bulimia, insônia, TDAH associado com medicação, esquizofrenia, abuso de substâncias, entre vários outros. Não sou eu que estou dizendo, é só vocês entrarem lá, pesquisarem, e vocês vão perceber que a TCC é a mais eficaz para esses e vários outros problemas. Outras formas de terapias cognitivas e comportamentais, também a gente já tem estudos que mostram que elas são empiricamente sustentadas para outros problemas. A ACT, por exemplo, é empiricamente sustentada para dor crônica. A ACT é terapia de aceitação e compromisso. A DBT, a terapia comportamental dialética, é o principal tratamento sustentado empiricamente para transtorno de personalidade borderline. Então, se vocês tiverem um paciente com transtorno borderline e pesquisarem na literatura, o que mais funciona é a terapia comportamental dialética. Isso é a terapia psicologia baseada em evidências, e a TCC, tanto do Beck como outras formas de terapias cognitivas, fortemente buscam, desde o início, serem práticas sustentadas empiricamente. A TCC tem sido adaptada a clientes com diferentes níveis de educação e renda, bem como uma variedade de culturas e idades, desde crianças pequenas até adultos em idade avançada. Então, é importante que vocês entendam que a TCC não serve só para pacientes adultos. Tem muito recurso hoje em dia para terapia infantil, terapia de casal, terapia de família, e não só isso. É usada atualmente em hospitais e clínicas, escolas, programas vocacionais, prisões. Tem uma modalidade que é terapia focada na compaixão, que é utilizada com jovens agressores em Portugal. Eu fiz um curso um tempo atrás, com resultados importantes ali para jovens com tendências antissociais, entre outros contextos. É utilizado nos formatos de grupo, casal, família, inclusive agora no formato online também a gente tem vários estudos mostrando a eficácia da TCC. Já me encaminhando para o final, gente, outras possibilidades de aplicações da TCC. Jogo patológico, disfunções sexuais. Aqui no Brasil a gente tem uma autora chamada Aline Sardinha,
Só vocês colocarem lá no Google, no Instagram, Aline Sardinha, Terapia Cognitiva Sexual. Tem um livro bem bacana atualmente sobre esse tema. Ela tem um curso, inclusive, é uma boa dica aí para quem gosta desse tema de sexualidade. Tabagismo, o tratamento oferecido pelo SUS, ele é fortemente embasado na terapia cognitivo-comportamental. A gente tem estudos mostrando que a TCC pode ser utilizada para pessoas com luto difícil. Eu já li muita coisa sobre o uso da TCC na psicologia da saúde, né, na prevenção e na promoção da saúde, né, e não simplesmente você remediar aquilo que já está doentio. Eu já fui em congressos cujo um autor importante da PUC do Rio de Curitiba falou sobre a psicologia ATCC na psicologia escolar, ter a psicologia do esporte também. Então a ATCC está impregnando aí vários ambientes. É o paradigma dominante quando a gente fala de psicoterapia no mundo. Aqui no Brasil, cada vez mais a TCC tem ganhado espaço. Em alguns locais do mundo, para vocês terem uma ideia, como Canadá e Reino Unido, os planos de saúde só aceitam a terapia cognitivo-comportamental em virtude dela ser uma prática empiricamente sustentada, né? Então, planos de saúde, governo, por exemplo, não vão gastar dinheiro com uma coisa que não funciona e, por isso, o foco é na TCC. Já finalizando aqui, gente, eu resolvi colocar as minhas referências aqui em forma de fotos, para que vocês possam depois tirar um print aí e aprofundarem caso vocês queiram, né? Eu sugiro para quem está começando e quer aprender um pouquinho mais sobre terapia cognitivo-comportamental, o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, terceira edição, da Judith Beck. Aqui ela explica detalhadamente os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Essa terceira versão está com 2 casos clínicos e não com um só, como tinha na primeira e na segunda edição. E ela explica ali 2 casos clínicos, né? Um para depressão e outro um caso clínico um pouquinho mais complicado. Bem importante para vocês aprenderem aquilo que é o básico. Outro livro legal para aprender a terapia cognitivo-comportamental mais beckiana é Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, um guia ilustrado. O que Desculpa. O que eu acho legal nesse livro é que ele tem vários vídeos ilustrativos. Então, ele mostra a teoria ali, né, no livro, nas páginas, e tem ali links que vocês podem assistir o que está escrito no livro. Lógico que o livro é escrito por norte-americanos, tem algumas diferenças culturais em relação ao que a gente faz aqui e o que eles fazem lá, mas para visualizar a aplicação das técnicas é bem legal esse livro. E um livro que eu gosto bastante é Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental, Intervenções Estratégicas para uma Prática Clínica, da Amy Wenzel. Ele não é 100% exclusivo na terapia beckiana, mas ainda assim ele fala bastante da terapia cognitiva do Beck. Mas o legal aqui é que ele mostra técnicas mais antigas da terapia cognitivo-comportamental e técnicas mais inovadoras. Então, aqui é para quem quer conhecer um pouquinho mais, por isso que o nome é Inovações. Então, eu sugiro que primeiro vocês leiam um desses 2 primeiros e depois leiam Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental. Certo, gente? Então, o que eu tinha para falar por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu esqueci de colocar aqui, desculpa, depois eu posso pedir para a Rô colocar meu nome completo, vocês podem me mandar e-mail, me seguir, mandar um direct lá no Instagram, Maicon de Souza Michos. Enfim, eu me coloco à disposição depois para a gente conversar. Então, agora, pessoal, eu vou abrir o microfone de todo mundo e as pessoas que tiverem dúvidas sobre a palestra, né, perguntas e tudo mais, para fazer para o Maicon, daí eu só vou pedir a gentileza que vocês levantem a mãozinha que tem ali embaixo, né, e daí a gente vai um a um, eu vou daí levantando a mãozinha, e vou abrindo aqui, só vou abrir o microfone de todos, só um minutinho.
Pronto, eu já abri. 10 pessoas que tiverem interesse. Oh, eu acho que eu apertei sem querer o teu aqui e te mutei, desculpa. Era para tirar o meu áudio, eu acabei tirando o seu. Não, De novo, peraí, deixa eu tirar minha mão do computador. ok, eu vi que já abriu aqui para muita gente, então eu só vou pedir a gentileza, então, do pessoal que tiver interesse em fazer as perguntas, que levantem a mão, tá? E daí eu vou chamando um a um, abrem o microfone e daí fazem a pergunta para o Maicon. Então, vamos lá, pessoal. Eu sei que tinha uma pergunta aqui no chat. No chat, eu vi também, Maicon. Acho que a gente já Deixa eu... pode começar vamos aqui, começar né? por ali, né? Tem uma pergunta aqui da Eunice, se estudante pode se inscrever, Ron? Vamos começar pela questão que tinha uma pergunta sobre o tema da tua Aham, palestra lá. isso, Vamos vamos ver. lá. Fica mais fácil só para a gente não. Acho que a Joyce está com dificuldade de abrir Aham. o Maicon, teve áudio. uma pessoa aqui, a Joyce, que perguntou assim: boa noite, pode falar um pouco mais sobre esses pacientes que precisam de psicoterapia por um longo tempo dentro da abordagem da TCC, além da falta da rede de apoio, qual outro fator que pode contribuir? Uhum. Bom, esses... Opa, deixa eu ver aqui. Na terapia cognitiva comportamental, para pacientes com transtorno de personalidade, como foi o caso dessa paciente que eu trouxe aqui, a terapia cognitiva do Aaron Beck, puramente do Beck, levando em conta assim, aqueles aspectos de psicologia baseada em evidências, não é o principal, a principal terapia sustentada. Com essa paciente, eu incluí muitos elementos de terapia do esquema. A terapia do esquema é uma abordagem que a gente também tem no curso, né, Rô? Pelo menos um Isso. módulo, Uhum. que foi justamente criada pelo Jeffrey Young para tratar pacientes que não se beneficiavam tanto da terapia cognitiva mais tradicional. Então, essa é uma forma de terapia mais abrangente, ela inclui, é uma terapia cognitivista, mas inclui elementos da psicanálise, da Gestalt, né, fortes tendências, teorias do apego, e aí a gente consegue usar muito esses recursos, particularmente, Joyce, a relação terapêutica. Para esses pacientes com transtornos de personalidade, na minha opinião, o veículo de mudança mais importante é a relação terapêutica, né? Você cria um ambiente favorável ali no ambiente terapêutico, que é como se você, aos poucos, se transformasse na base segura, e essa base segura vai se generalizando para outros pacientes posteriormente. Então, em resumo, é isso. Trabalhar com a terapia com pacientes que necessitam de um longo tratamento puramente com a terapia beckiana pode sim ser eficaz, mas eu sugiro que haja inclusão de elementos ali de outras formas de terapias cognitivas para não ficar uma coisa puramente racionalista, puramente racional, porque isso provavelmente não vai surtir tanto efeito. Eu não entendi, Joyce, muito bem a segunda parte da pergunta ali, que você queria saber sobre rede de apoio, né? Não sei se tu consegue abrir o áudio ou escrever novamente. Tá, não sei se a Joyce está escrevendo, mas depois a gente pode voltar. Acho que a Joyce... Tu vai ler para mim ou tu quer que eu leia aqui as É que outras? eu tô numa sequência aqui daquelas que fizeram, daí se eu sair dessa sequência aqui, Uhum, tá. tá, daí ela mesma perguntou, pode indicar algo de literatura de TCC focada na compaixão para pessoas privadas de liberdade? Eu não vou lembrar exatamente da dissertação, mas tem um autor chamado Daniel Rijo. Ele é de Portugal. Eu acho que eu consigo escrever aqui, né? Uhum. Ó, Daniel Rijo é um português muito conceituado em terapia do esquema e terapia focada na compaixão.
Eu fiz um curso de jovens, terapia focada na compaixão e terapia do esquema para jovens agressores, e eu sei que tem uma dissertação que trata justamente disso. Então, se você colocar no Google lá, terapia focada na compaixão, Daniel Rijo, agressores e tal, provavelmente você vai encontrar material que fala sobre isso. Talvez esteja em inglês, tá, Joyce? Se tu não achar, eu conheço a Joyce do Instagram, eu posso tentar encontrar aqui no meu computador e te enviar, mas o Daniel Rijo é o teórico que vai te ajudar a encontrar conteúdos de terapia focada na compaixão para detentos e para pessoas com transtorno de personalidade antissocial. A Carla está perguntando quais as técnicas mais usadas para atendimento com criança com TDAH, como fazer essa primeira entrevista? Bom, TDAH é um negócio bastante complicado, né? Você tem que avaliar inicialmente, novamente, trazendo ali aquela questão da prática baseada em evidências, você tem que avaliar primeiro se é necessário o uso da medicação ou não. Isso você vai ter que, né, tem que ter um diálogo entre médico, família, avaliar os prós e os contras desse uso de medicação. Em alguns casos, a literatura mostra que é imprescindível o uso da medicação. Tem toda uma discussão na psicologia, mas é inquestionável, na minha opinião, de que alguns pacientes precisam, outros com técnicas mais psicossociais, não. Então, a parte da medicação é essa. Na parte de entrevista, de terapia cognitivo-comportamental, o que a gente tem na literatura? Para muitos casos, vejam bem, só a terapia, seja terapia cognitiva ou qualquer outra, não vai surtir muito efeito, porque é um transtorno neurobiológico e se for um grau grave de TDAH, não tem terapia que dê jeito. Essa entrevista com os pais precisa ser, como todas as outras, precisa ser bastante detalhada, e o psicólogo, né, a TCC infantil não é tanto meu foco de trabalho, eu não atendo crianças, mas eu lembro bem da teoria. Você vai ter que fazer uma investigação bastante ampla, não só com os pais, mas com a escola, dialogar com o médico. O psicólogo clínico na TCC infantil é uma espécie de mediador. Ele tem que criar uma relação terapêutica não só com o pacientinho ali dele, mas com a família, se vó, vô, seja lá quem for com quem a criança conviva. Se a criança vai no futebol, ele vai ter que conversar com o professor, aplicar escalas, talvez, na escola, para ver se de fato o diagnóstico está correto ou não, e assim por diante. Então, é uma avaliação bastante complexa. E técnicas cognitivas, né, uma vez que a criança está medicada ou não, dependendo de cada caso, normalmente automonitoramento, ajudar a criança a controlar a impulsividade, controlar acessos de raiva, técnicas de organização, né, de manejo ambiental, gerenciamento do tempo. Tem uma série de atividades que a gente vai desenvolver para crianças. Repetindo, né, só para finalizar aqui, se for um grau de TDAH severo, é necessário o uso de medicação para a gente até conseguir aplicar essas diversas técnicas cognitivas e comportamentais. A Graziela está perguntando, poderia comentar um pouco sobre TCC e ansiedade? Sim. Bom, existem vários protocolos de TCC para ansiedade. Um ponto importante é diferenciar ansiedade normal, que todo mundo sente, e uma ansiedade patológica. O pressuposto fundamental, quando existe uma ansiedade patológica, né, disfuncional, exacerbada, é de que o paciente tem pensamentos disfuncionais sobre ele mesmo e sobre o futuro, né? De modo bem amplo, o paciente que tem uma ansiedade disfuncional, ele acredita que é incapaz de lidar com várias situações. Ele acredita também que o futuro é muito incerto. Vamos pegar o exemplo da fobia social, que é um dos transtornos de ansiedade. Esse paciente, quando vai se deparar com qualquer situação social, ele já vai ativando um monte de crenças sobre ele mesmo e sobre o ambiente. Crenças sobre ele mesmo. Eu sou inepto, eu sou socialmente esquisito, eu não consigo fazer nada. Crenças sobre os outros.
os outros vão rir de mim, eu vou ser motivo de chacota. Então, a cabeça de uma pessoa com fobia social é povoada por esse tipo de pensamento, o que leva a sentir emoções como vergonha e ansiedade. No transtorno de pânico, pensamentos de que, né, o pânico é uma coisa intolerável, pensamentos de que ele vai morrer, vai ficar louco, vai perder o controle, né? Então, esses pensamentos vão acentuando o pânico. Que mais? Na ansiedade generalizada, uma série de preocupações acerca de um monte de coisas que provavelmente nunca vão acontecer. Entende? Os exemplos, poderia ficar o resto da noite falando de ansiedade. Então, em resumo, existe uma série de pensamentos bastante disfuncionais que acabam interferindo nessa ansiedade desproporcional em relação ao objeto. A Patrícia está perguntando, gostaria de saber se a cada sessão o terapeuta usa algum tipo de escala e quais seriam de extrema para acompanhar a evolução do paciente. Bom, se a gente pensar numa terapia mais tradicional, beckiana, a gente poderia pensar na escala Beck de depressão, nas escalas Beck de ansiedade, de suicídio, de desesperança, mas a gente tem que avaliar se essas escalas ainda estão dentro da lista do SATEPS, que é aquela parte do Conselho Federal de Psicologia que libera ou não testes psicológicos. Então, essas são as mais clássicas, tá? As escalas Beck, mas a gente pode utilizar outras escalas que são interessantes até de domínio público. Por exemplo, existe uma escala de terapia focada de compaixão da Kristin Neff. Então, eu posso, de vez em quando, ontem mesmo eu apliquei com uma paciente, eu posso aplicar uma escala, né, para avaliar o nível de autocompaixão dessa paciente e de tempos em tempos eu posso reaplicar essa escala para monitorar se o nível de autocompaixão dela aumentou, diminuiu. Então, de modo geral, existe uma série de escalas. Tem a escala de ansiedade social. Se for um idoso, você pode usar a escala de depressão geriátrica. Depende muito do tipo de problema do paciente. E não necessariamente a gente tem que monitorar com escalas. Às vezes, verbalmente, a gente consegue monitorar. A Glória também está perguntando se você poderia indicar artigos sobre a teoria focada na compaixão na população privada de liberdade. Acho que é o mesmo da Joyce, né? Da Joyce, Isso. O Daniel Rijo, com certeza, é o autor que pode ajudar. Eu acho que não está aqui. Eu agora estou lembrando de um capítulo de livro, tá, gente? Tem um livro, vou colocar aqui no chat, ó. Terapia do Esquema. Não sei se é exatamente esse livro, tá? Mas é do Ricardo Weiner. Ricardo Weiner e mais 3 autores. É um livro de 2016 da Archimed. Depois eu não sei se a gente consegue, mas eu mando a foto desse livro para vocês. Qual Nesse deles? livro do livro, Rô, tu está falando? Do livro que você está falando. É um livro do Ricardo Weiner, mais 3 autores que eu não lembro. É um livro de 2016 e nesse livro tem um capítulo do Daniel Rijo que fala sobre a aplicação da terapia do esquema com agressores. Então, além da terapia focada na compaixão do Daniel Rijo, que eu falei, agora eu estou lembrando que tem um capítulo de livro do Ricardo Weiner que fala sobre pessoas, né, que estão detentas. Mas aquele livro novo deles Não, ou aquele... não é o livro. Não é novo. É um livro de 2016. Aquele de tópicos? Não é? Não. Tem alguns livros aqui em casa, mas não, acho que não está aqui. Bom, dá tempo de pesquisar aqui, será? Dá, pode ir Rapidinho. tranquilo. Não, tranquilo, a gente Peraí. tem tempo, pode ficar tranquilo. Eu já vejo aqui.
E dependendo qual for o livro, eu até tenho ele em PDF, se for o que eu estou imaginando. Daí eu já passo para eles aqui no chat. Ó, o nome do livro é Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, Integração e Psicoterapia. É do Ricardo Weiner, Kelly Paim, Renata Erdos e Rossana Andriola. É um livro azulzinho com o título em vermelho. Como que é o nome? Terapia Cognitiva Focada em Esquemas, Integração em Psicoterapia. Terapia. Fala aí, Michael. Terapia Cognitiva Focada em Esquemas. Integração em Psicoterapia. É de 2015, desculpa. Uhum. É editora Artmed. Deixa eu ver aqui. Ó, alguém colocou aqui, ó. Acho que foi o Célio. Uhum. Ah, esse aqui eu tenho. Deixa eu ver se está nesse computador aqui. Se tiver aqui, eu já coloco no chat ele. Uhum. Só um pouquinho, pessoal. Se eu tiver aqui, eu já mando de brinde para vocês. Alguns livros eu até tenho aqui. Só que agora eu não consigo ver lá o chat, lá se tem mais perguntas. Camila, se quiser ir vendo para mim, enquanto eu procuro o livro aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Teve só a Denise que comentou aqui que parece que a Artmed vende capítulos do livro e o restante do pessoal falando sobre o livro também. Eu acho que vende sim, tá? Capítulos de livros. Tá vendendo sim. É um dos últimos capítulos. Ó, o Célio colocou ali, o capítulo 10, Terapia do Esquema para Indivíduos Antissociais, Daniel Riggio, Nélio Brazão e Marta Capinha. São todos portugueses. A Natália colocou assim que ela está com dificuldade para ligar o microfone e ela perguntou se a TCC também ajuda em TEA, de autismo. Sim. Ajuda Olha, bastante. se for um paciente não verbal, eu acredito que não. Pelo menos eu nunca vi nada de evidências de que a TCC tenha eficácia em pacientes com espectro autista. Eu já tratei pacientes adultos, mas antigamente era o que a gente chamava de Asperger, né? Pessoas com espectro autista num grau leve, verbais, nível intelectual muito bom, e eu consegui bons resultados com a TCC. Agora, em relação a crianças ou a pacientes que não são verbais, um estágio mais de moderado a grave, eu acho que a TCC não tem muito a ajudar. Provavelmente o behaviorismo, né, o tratamento ABA, por exemplo, é muito mais indicado do que a TCC para espectro autista. E o Célio está compartilhando aqui, acho que mais um capítulo do livro. Acho que a Gabriela tinha colocado aqui, ó, esse livro é mais recomendado à leitura em relação àquele de 2003 de Jeffrey Young. Esse livro de 2003 de Jeffrey Young é uma capa preta bem fininho. Ele tem algumas coisas legais, mas é muito mais adequado comprar o livro de 2008, que está traduzido aqui para o Brasil, ou esse mesmo que o Célio está colocando ali. É bem defasado esse livro de 2003,
porque ele nem fala ainda dos 18 esquemas, ele só fala de 15 esquemas. Tem algumas coisas legais ali, fala um pouco sobre padrões familiares, tem uma parte legal desse livro de 2003, mas se fosse para comprar, com certeza eu compraria esse do Ricardo Weiner ou o livro do Jeffrey Young de 2008, não esse de 2003. Eu não investiria muito nesse de 2003, a não ser que vocês encontrem com preço muito bom, no sebo, alguma coisa assim. Eu posso ir respondendo aqui, Camila? Pode, eu ia te perguntar se você queria que eu fosse lendo para você, mas pode responder. Mai, qual foi o caso que atendeu em sua experiência que mais complexo? Esse caso que eu trouxe para vocês, eu acho que é extremamente complexo, porque ela tem no mínimo 4 transtornos, incluindo transtorno de personalidade. E assim, gente, transtorno de personalidade, todo mundo acho que é uma convicção de que são os mais difíceis de serem tratados. Então, ela tem transtorno de personalidade esquizoide, TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático há muito tempo, depressão dupla, né, distimia, depressão grave, toque, e o transtorno esquizoide, no começo, o esquizoide ele não quer lidar com outras pessoas, então até eu criar vínculo com essa paciente, foi muito difícil, muito complicado, eu fiquei durante muito tempo me questionando se eu estava fazendo a coisa certa, né? Quando eu estava com uns 2, 3 anos de tratamento, eu pensei, nossa, cara, que terapeuta cognitivo que eu sou, né? 2, 3 anos a paciente parece que não evoluiu nada. E depois que eu fui buscando mais literatura, conversando com os colegas e tal, eu fui entendendo que provavelmente essa paciente vai ficar comigo durante muito tempo. E eu não estou fazendo nada de errado. E quando eu fui no congresso em 2019, que o Jeffrey Young, criador da terapia do esquema, estava lá, eu fiquei muito mais tranquilo, porque ele falou que tem paciente de 20 anos. Então, pô, se o cara que criou a terapia do esquema falou que atende o mesmo paciente durante 20 anos, eu fiquei mais tranquilo ao saber que eu atendo uma paciente há 8 anos. Então, pelo tempo já de tratamento, eu considero essa o mais complexo, porque são muitas variáveis, ela não tem rede de apoio, ela não tem ninguém, literalmente, e deposita uma esperança muito forte na terapia. Então, a minha responsabilidade é grande em relação a essa paciente. Eu considero esse o mais difícil, né? Tem vários outros de transtorno borderline, que normalmente é bem complicado, mas eu considero esse o mais desafiador pelo tempo de tratamento. E aí, quando você fica muito tempo com o mesmo paciente, você tem que mudar as suas intervenções, aquela relação terapêutica que talvez era legal lá no início, talvez não seja mais adequada ao longo do tempo. É importante que o terapeuta fique atento a isso. Nem sempre o estilo terapêutico tem que ser o mesmo do início ao final. Então, exige muito estudo, diálogo, conversa com outros colegas. Alguns princípios da TCC, como o feedback, solicitar feedback periódico, revisitar os objetivos da paciente para verificar se a terapia ainda está fazendo sentido para ela, tudo isso. Então, em resumo, acho que é isso, tá? A Glória perguntou como um psicólogo de TCC lida com pacientes com traços de psicopatia. Bem desafiador, tá, Glória? Até onde eu sei, eu atendi só um paciente claramente com traços de psicopatia, né? Hoje em dia, o nome correto, o nome técnico é transtorno de personalidade antissocial. E esse paciente não aderiu à terapia porque ele veio à terapia basicamente para manipular uma situação. Eu não posso falar muito porque depois isso vai ser posto no YouTube. Mas ele veio à terapia para manipular uma situação e para ganhar, né, se beneficiar com alguma coisa, e não necessariamente ele queria mudar algo. Bom, não deu certo, né? De 3, 4 sessões a gente encerrou o tratamento porque ele não queria mudar absolutamente nada. Bom, teoricamente, o que a literatura mostra para esses pacientes com traços de psicopatia, a gente pode primeiro, depois do diagnóstico feito, né, realizado, trabalhar com psicoeducação, avaliar, mostrar para o paciente esses traços que ele tem,
trabalhar com técnicas de entrevista motivacional para verificar em que estágio da mudança esse paciente está, se ele está realmente motivado ou não. E uma vez que ele esteja motivado, eu acredito que a gente pode utilizar bastante recursos de terapia do esquema e terapia focada na compaixão para acessar conteúdos primitivos, digamos assim. Talvez acessar quais são as necessidades emocionais desse paciente que não foram atendidas lá na infância, em que momento ele começou a utilizar esses recursos antissociais e assim por diante. Eu li pouca coisa sobre tratamento de psicopatia, mas pelo que eu consigo lembrar de memória, é basicamente isso. Bom, Maico, acho que foram todas as perguntas. Uhum. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Também não estou mais tendo nenhuma aqui. Eu olhei aqui de cima embaixo, não vi nada, mas se alguém tiver e quiser abrir o microfone, gente, por favor, sinta-se à vontade. Se passou alguma aí que a gente não viu. Uhum. Bom, então, gente, eu queria agradecer você, Maico, primeiramente. Muito obrigado por mais uma vez pela nossa parceria de sempre, né? Obrigado, queria agradecer a todos, né, pela participação, né? Maicon, obrigado mais uma vez, tá? Muito Eu que obrigada. agradeço, Rô, Camila, quero agradecer a atenção de todos e dizer que foi um prazer estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Ok, obrigado então, Rô, obrigado pessoal, estou me despedindo. Obrigada, Maico.